Então podemos pensar diferente, desenvolver a nossa mente, desenvolver a nossa maneira de pensar. Então há tanta coisa possível para nós fazermos, para sair realmente da zona de conforto e começarmos a desenvolver, a crescer. Porque reparem, o nosso objetivo é crescer. A criança começa, não é? Começa a aprender a andar, a aprender a falar, a aprender depois na escola a ler, escrever, começa a aprender um monte de atividades, não é? Depois vão estudando, vão desenvolvendo, não é? Para profissões, para habilidades, para hobbies, para, enfim, uma série de coisas. E depois parece que as pessoas muitas vezes estagnam. Não é? E não, parece que já não há essa necessidade. Às vezes porquê? Porque as pessoas também começam a achar que já estão velhos. Já não é para mim, já não tenho idade para isso. Estudar, eu já passei essa fase, já não tenho idade para estudar, não é? Ou já não tenho idade para mudar de profissão, já não tenho... quem é que ia depois me dar trabalho? Enfim, uma série de coisas que as pessoas têm essas crenças que limitam e para além de acreditarem, não é, nessas limitações, também é o tal conforto, não é? Porque eu assim não preciso mexer, não preciso fazer nada, não é? E uma coisa que eu também vejo que é muito comum é as pessoas ficarem naquela... as pessoas casam, têm o seu trabalho, ou melhor, as pessoas estudam, arranjam um trabalho, do trabalho arranjam um relacionamento, começam a ter filhos e de repente as pessoas vivem só para os filhos. E isso faz-me um bocado de confusão quando eu vejo, e é muito comum ver isto nas redes sociais. As pessoas é como se perdessem a sua identidade e vivessem apenas em função dos filhos e os filhos, ou seja, na história da sua vida, elas deixam de ser os atores principais da sua história e passam a ser os filhos. E eles já ficam quase como uns figurantes ali. Vivem só em torno dos filhos, o que os filhos fazem, o que os filhos não fazem, as vitórias dos filhos, as conquistas dos filhos. E é muito comum ver isto na internet. Os pais a mostrarem todas as vitórias que os filhos têm, todas as conquistas que os filhos têm, todas as aprendizagens que os filhos têm, todas as coisas que os filhos... E só vemos coisas sobre a vida dos filhos, não é? E depois esse tipo de pessoa, não é, que faz este tipo de comportamento, de viver em função dos filhos, quando os filhos ficam adultos e vão, fazer a sua vida, não é? Ganham asas e vão fazer a sua vida, essas pessoas sentem-se extremamente vazias, porque não preencheu a sua vida com nada, então ficam ali muito vazias porque não têm mais nada para se segurar, não é? Porque de repente os filhos seguem o seu caminho e eles ficam ali sem esse objetivo, porque eles só estavam ali com aquela imagem dos filhos à sua frente, não é? Os filhos acabam por ser, é quase como se fosse, como é que eu ia dizer? É como se a pessoa deixasse de viver e vivesse através dos filhos. A pessoa anula a sua identidade, anula a sua... Pelo menos é a sensação que me dá, é como se a pessoa se anulasse um bocado para viver só em função dos filhos. E é só essa imagem que passa. Nós não vemos a pessoa a dizer, fui fazer isto, fui aprender aquilo, olha o que eu consegui atingir, olha o que eu aprendi de novo, olha o que eu experimentei, olha o quanto eu me diverti, olha... As pessoas muitas vezes não mostram, não é, que estão a viver a sua vida. Claro que as pessoas têm os seus filhos e é bom mostrar o que os filhos fazem, não é? E eu estou aqui a fugir um bocadinho do tema da zona de conforto, mas isso também
Se calhar nem estou tanto a fugir assim, porque eu acho que é muito mais fácil estarem na zona de conforto, em casa, a viver em função dos filhos e parece que a sua vida está lá, arrumadinha, segura. Ninguém aponta nada na minha vida, não há nada aqui a apontar, não há nada a melhorar na minha vida, porque o que há para melhorar é a vida dos meus filhos, da minha filha, do meu filho, não é? Eles é que têm que ir fazer, é que têm que aprender, é que têm que ir aqui, têm que ir acolá, e a pessoa vive em função daquilo. E ela está no seu conforto, não é? Porque ela não precisa de se esforçar, ela esforça-se, não é? Ela esforça-se em função dos filhos e não faz também esse esforço para a sua melhoria pessoal. Isso acaba por, a longo prazo, trazer também um vazio à pessoa. E às vezes a pessoa, quando os filhos crescem, os filhos vão à sua vida, depois às vezes os pais acham os filhos ingratos. Não é? Acham que os filhos... está a chover, não sei se eu venho aí a chover, a cair. Às vezes acham que os filhos não dão valor por todo o trabalho que fizeram pelos filhos, não é? Não dão valor, não dão merecimento, não é? Às vezes dizem, os filhos nem ligam, nem os vêm ver, não é? Não vêm ver os pais, não lhes telefonam, não... E os pais ficam muito magoados porque dedicaram a vida toda a criar esses filhos e não têm o retorno, não é? Mas é importante os pais terem essa consciência que, para além de ajudarem os filhos e de cuidarem, que claro que é o papel de um pai e de uma mãe cuidar dos filhos, ajudá-los, dar-lhes o melhor, mas também não se esquecerem de si, do seu crescimento, do seu desenvolvimento, de coisas que podem experimentar novas, de situações para se desenvolver, para crescer e sair da tal zona de conforto de estarem ali escondidos atrás dos filhos e parece que se anulam. É? Deixa de ser importante o relacionamento, se são felizes ou não. Quantos pais, não é? Estão em relacionamentos que não funcionam, mas estão ali, escondidos atrás dos filhos e até parece que nem se vê. Não é a relação, nem vale a pena pensar na relação, se são felizes ou não, porque o importante é os filhos e será? Deixa aqui a questão, não é? Claro que cada pessoa é livre de fazer o que quiser, cada pessoa toma as suas decisões, não é? Mas às vezes esse tal conforto de se anular para não lidar com as situações, para não enfrentar as situações, para não enfrentar as mudanças. As pessoas têm muito medo da mudança e o mundo é feito de mudança. As pessoas querem tudo seguro, querem tudo igual, não é? As pessoas querem, lá está, o trabalho para a vida, a casinha para a vida, o relacionamento para a vida, não é? A família para a vida, tudo perfeito. O tal serem felizes para sempre, não é? Que nós começamos a ouvir desde crianças nas histórias, não é? Das histórias das princesas que foram felizes para sempre. Então nós achamos que fica tudo perfeitinho e que vamos ser felizes para sempre. Só que a realidade não é assim. A realidade não é uma história. E o que é que acontece? O mundo é feito de mudança. Tudo está sempre a mudar. É uma ilusão as pessoas acharem que a vida não muda. Então as pessoas sofrem horrores e eu no passado sofria imenso porque não percebia que a vida era feita de mudança e ficava extremamente perturbada quando as coisas mudavam, quando havia essas mudanças na minha vida. E hoje em dia percebo que a vida realmente é feita de mudança e nós temos que estar preparados para a mudança e temos que fluir. É como sermos um rio, não podemos estar parados, não é? Ou mesmo o mar nunca está parado, as ondas vão e vêm, há movimento, não é? Não estamos sempre na noite, não estamos sempre no dia. O sol está a circular, temos noite, temos dia, não é? Temos as estações do ano a mudar, não é? Está sempre tudo a mudar. Então nós não podemos estar parados, não podemos estar nessa zona de conforto, a achar que está sempre tudo assim, porque nós achamos que estamos parados, que estamos ali protegidos,
Mas depois de repente acontece algo que nos dá um abanão enorme e nós não sabemos depois lidar com essa mudança. Às vezes acontece, por exemplo, a empresa onde as pessoas estão a trabalhar fecha, há uma falência, a empresa fecha e as pessoas ficam sem saber o que fazer da sua vida porque estavam ali tão seguras naquele trabalhinho, só naquele trabalhinho, nunca quiseram aprender mais nada, nunca quiseram mudar para nada, estavam ali. E de repente a empresa fecha e a pessoa fica sem saber o que fazer da sua vida. Ou então estão ali tão seguras naquele relacionamento e depois, por exemplo, o companheiro ou a companheira morre ou resolve acabar a relação ou arranjar outra pessoa e é um choque brutal para a pessoa, não é? Porque a pessoa estava ali no seu conforto. As coisas podiam não estar bem, não é? Mas estava ali no seu conforto. Não queria mudar, não queria haver alterações, não é? E depois vêm esses abanões da vida. Não é? Às vezes desastres naturais, olhem o Covid, não é? As pessoas estavam nas suas vidinhas e de repente veio aquele processo de mudança do Covid e deu um abanão na vida de toda a gente, não é? Agora a guerra dá um abanão na nossa vida, não é? E a vida é feita de mudança, temporais, não é? Às vezes desastres naturais. Então precisamos estar preparados para essa mudança e viver esses tempos de mudança. E se nós estivermos mais preparados para nos colocarmos a experimentar coisas novas, experimentar, por exemplo, há pessoas que comem quase sempre as mesmas coisas, ou vão comer sempre aos mesmos lugares, começar a experimentar fazer coisas diferentes, experimentar comidas diferentes, ir a um lugar diferente, passear, não é? Tirar férias, por exemplo, a um lugar diferente. Há pessoas que fazem sempre as férias no mesmo lugar, não é? Há pessoas que vão sempre almoçar ou jantar a um restaurante, é sempre o mesmo restaurante. Começarem a fazer coisas diferentes e a experimentarem coisas diferentes para realmente estarem mais flexíveis para as mudanças, estarem mais abertos a processos de mudança, porque as mudanças vão vir sempre. E é importante nós aprendermos a lidar com elas, estarmos mais preparados, mais abertos a esses estados de mudança. E então começarem desde essas pequeninas coisas, não é? Estou a dar aqui exemplos assim muito básicos, digamos, não é? O experimentar uma comida nova, o experimentar ir a um lugar diferente, fazer o caminho, por exemplo, as pessoas fazem o caminho de casa para o trabalho, do trabalho para casa, por exemplo, sempre pelo mesmo caminho, experimentarem um caminho diferente, não é? E se abrirem a fazer essas experiências, por exemplo, experimentarem desportos novos, lerem um livro diferente, porque muitas vezes, e acontece muito, as pessoas às vezes, eu não gosto disto, eu não gosto daquilo, não, mas a pessoa nunca experimentou, eu não tenho jeito para fazer isto, eu não tenho jeito, por exemplo, eu não tenho jeito para dançar, mas será que a pessoa já alguma vez experimentou? Eu não tenho jeito nenhum para artes, para pinturas, para artes ou para música, mas será que a pessoa já alguma vez experimentou? E às vezes as pessoas já até nem sabem, por exemplo, do que é que gostas de fazer? E às vezes as pessoas não sabem. Eu pergunto aqui nos meus clientes, às vezes pergunto quais são os seus hobbies, quais são os seus gostos, o que é que gosta de fazer? E às vezes as pessoas, não tenho assim nada. Não têm nem sequer sabem. E é engraçado, porque eu estou a falar disto dos outros, não é? Mas também me aconteceu a mim. Quando eu tinha cerca de 25, 28 anos, por aí, eu não tinha muita noção do que é que eu gostava. Porque lá está, eu estava na minha zona de conforto, eu tinha os meus amigos, tinha a minha família, eu ia muito pela maré, não é? Se os amigos queriam ir para aquele lugar, eu ia, se eles queriam experimentar aquelas comidas, eu também experimentava, se queriam ir, não sei fazer o quê, eu também ia. E um dia, perto dos meus 30 anos, eu acho que a minha idade dos 30, dizem que nós começamos a despertar aos 26.
E eu ali nessa fase dos 26 aos 30, ou não é aquela coisa de chegar aos 30, nós começamos a pensar na vida que já vivemos, no que já experimentamos e começamos a pôr assim na balança a ver será que a vida valeu a pena, o que já vivemos? Como é que vamos viver agora os próximos, não é? Já passaram 30, como é que vai ser os próximos 30? O que é que eu vou fazer da minha vida? Isto está bem assim? Ou é preciso mudar, não é? E nessa fase comecei a reparar que eu não tinha bem noção realmente do que eu gostava, porque eu fazia muito o que os outros faziam, não é? Não tinha assim muito... Lá está, eu ia pelo conforto, não é? Para agradar os outros, para não haver conflito, enfim, uma série de coisas. E depois comecei-me a perceber que era importante eu começar a perceber os meus gostos. O que é que eu gostava, o que é que me dava realmente prazer, não é? E então comecei a mudar. Eu lembro-me que nessa altura eu não tinha assim muito noção do que é que eu gostava, o que é que eu não gostava, não é? Então lembro-me que fui experimentar uma série de coisas. Fui experimentar a fazer rapel, fui experimentar a fazer escalada, slide, esses desportos radicais, apesar de ter visto que não era muito a minha onda, mas fui lá experimentar, a ver, não é? Comecei a experimentar comidas diferentes, bebidas diferentes, ambientes diferentes, comecei a fazer aprendizagens que eu nunca pensei que iria aprender, não é? De repente fui aprender a fazer arranjos florais, fui aprender agricultura biológica, fui aprender artesanato, enfim, coloquei-me numa série de coisas que eu não fazia a menor ideia se gostava, se não, porque eu nunca tinha experimentado. Eu não sabia se tinha jeito ou não, não é? Se ia gostar, se tinha jeito, se valia a pena, mas se eu nunca fosse lá experimentar, como é que eu ia saber, não é? E então colocar-me nessa tal posição inicial de desconforto, não é? De experimentar algo novo, ir a lugares que eu não conheço as pessoas, não é? Chegar lá, não conheço ninguém, não é? Mas depois o interessante disso, nós fazemos amizades novas, conhecemos pessoas novas. Chegamos lá no início e não sabemos nada, mas depois vamos aprender, não é? E até podemos ver que aquilo realmente não tem nada a ver connosco e não é por ali o caminho, não é? Mas pronto, já sabemos, olha, já sei, realmente isto não é para mim. Ou podemos ter surpresas agradáveis, como eu tive algumas. Por exemplo, a do artesanato, que eu pensei sempre que não tinha jeito nenhum para artesanato e de repente fiquei fascinada com as coisas que eu conseguia fazer e diverti-me imenso e tive muito prazer a fazer certas coisas de artesanato e achei muito engraçado e interessante aquela aprendizagem. E pronto, estou-vos a falar isto porquê? Porque nós às vezes temos que experimentar, temos que sair um bocadinho desse tal conforto de estar em casa, estar no nosso ambiente, estar com as pessoas que nós conhecemos, não é? Estar só no conhecimento que nós temos e nos abrir a experimentar, não é? Ir a lugares novos, estar com pessoas novas, ter conhecimentos novos, aprender coisas novas, estudar coisas novas, não é? E com isto ajudar-nos a expandir, ajudar-nos a crescer, a desenvolver. E isto também é uma coisa que eu reparo, é que as pessoas chegam a uma certa idade e começam a achar que a vida é só aquilo. E para mim é um bocadinho triste ver pessoas com 40 anos, tenho 44, e vejo pessoas com 40 anos acharem que pronto, que a vida já acabou ali, que agora é só aquilo, não é? Ou tal coisa, trabalho-casa, casa-trabalho, cuidar dos filhos e pronto. E as pessoas parece que ficam a viver muito no passado, só falam, não é? Ai, quando eu era jovem, quando nós tínhamos 20 anos, quando nós saíamos, quando nós fazíamos isto, quando fazíamos aquilo, quem me dera voltar atrás nos tempos, aquilo é que era tempos bons. E a pessoa deixou de viver, ou melhor, não é de viver, que a pessoa vive, não é? Mas a pessoa deixou de se entusiasmar com a vida, deixou de acreditar que pode fazer outras coisas, que pode continuar a crescer e que deve continuar a crescer, não é? A pessoa parece que, ok, agora é só isto, é envelhecer, é trabalhar para pagar a casa, é trabalhar para pagar o carro, é trabalhar para educar os filhos.
que a vida é isto, é envelhecer e depois ficar reformado, não é? Alguns ainda pensam, olha, quando eu me reformar depois vou aproveitar para viajar, ou vou aproveitar para fazer alguma coisa diferente, não é? E as pessoas esquecem-se que poderiam aproveitar a vida no dia-a-dia, fazerem sempre novos conhecimentos, novas aprendizagens, experimentarem coisas, às vezes as tais coisas pequeninas, ir a um lugar diferente, conhecer pessoas diferentes, ler um livro diferente. Às vezes um livro pode mudar a vida de uma pessoa, pode expandir a consciência de tal forma que pode mudar a vida daquela pessoa. E a maioria das pessoas hoje em dia nem lê, não é? Porque deixaram do hábito. Ler era na escola. Eu agora já não preciso ler, já não preciso estudar, não é? E a pessoa esquece que... Ou então leem só romances, leem só livros que não desenvolve, que não ajuda a crescerem mentalmente, que não ajuda a aumentar o conhecimento, não é? A abrir horizontes, a terem novas formas de ver. E então acho que é importante passar esta mensagem para vocês e espero que vos seja útil terem este conhecimento e observarem um bocadinho como é que está a vossa vida neste momento e verem que não é tarde, que não estão velhos demais. Há pessoas com 80 anos que andam a dar a volta ao mundo, há pessoas com 80 anos que estão a terminar os seus cursos na universidade. Há pessoas com 80 anos que andam a subir montanhas. Então não é tarde para sair dessa zona de conforto e começarem a experimentar coisas novas, a aprender coisas novas, a verem o que é que gostam, a verem o que é que faz o vosso coração bater mais forte, o que é que faz os vossos olhinhos brilharem e irem atrás dos vossos sonhos, das vossas alegrias e viverem por vocês. No fundo, a mensagem que vos queria passar era realmente esta, de saírem da vossa zona de conforto, que no fundo vai-vos estagnar, vai-vos aprisionar e depois, mais tarde, vocês vão sentir-se vazios, desmotivados, como se não houvesse mais nada. E há sempre, está bem? Por mais anos que a pessoa esteja estagnada, parada, está bem? Há sempre uma oportunidade, há sempre um segundo a mais em que a pessoa pode mudar e pode decidir fazer diferente. E pode decidir ir experimentar uma coisa nova. E pode decidir, por exemplo, abrir um negócio, sair de uma profissão e ir para outra, ir estudar o que queria estudar para, por exemplo, ir para uma profissão nova. Ou apenas pelo gosto de ir aprender algo novo, não é? Experimentar... estou aqui a falar das profissões, mas poderia ser outra coisa qualquer. Não é? Mas cada um sabe de si e das tais zonas onde se colocam e que é preciso sair delas e começarem a trabalhar nisso para cada vez se sentirem melhores com a vida e com vocês próprios e serem realmente os vossos autores da vossa história e os atores principais, está bem? E conseguirem realmente viverem a vida que vocês gostavam e que queriam viver e que merecem viver. Porque é importante vocês terem noção e terem essa ideia que vocês merecem viver a vida dos vossos sonhos, a vida que vocês idealizaram e que é possível fazê-la. Porque se os outros conseguem, por que não vocês? Então espero que esta mensagem vos tenha sido útil. Obrigada por me ouvirem e sejam felizes.